tive a oportunidade de convidar o professor... Só um minutinho que... Professor, só um minuto, que a gente teve um problema técnico. Não, é com outro aluno, tá tudo certo. Então, só iniciando os trabalhos de gravação agora, professor, queria agradecer ao senhor por comparecer e comentar um pouco com a gente sobre o seu artigo recém-publicado, que se chama O Contrato nos Tempos da Covid-19, Esqueçam a Força Maior e Pensem na Base do Negócio. Particularmente, eu li o artigo, achei um conteúdo incrível e daí surgiu a ideia de convidar o professor para conversar conosco sobre isso. E também queria agradecer ao Centro Acadêmico Sobral Pinto, na pessoa da presidente Fernanda Martins e na pessoa do nosso diretor Guilherme Quadros, que oportunizou o espaço para a gente, e também a todos os meus demais colegas da PUC Paraná que estão participando desse webinar que está sendo gravado. Então, agora, sem mais delongas, justamente para a gente fazer um evento descomplicado e com uma maior efetividade, eu queria passar a palavra ao professor Simão para que conduza a sua apresentação. Desde já, queria agradecer a todos e desejar a todos um ótimo evento. Bem, eu agradeço ao convite que me foi feito, Arthur, e digo o seguinte, eu na PUC Paraná tenho história já, porque várias vezes estive lá em Curitiba cuidando de assuntos acadêmicos, bancas de mestrado, palestras, cursos, então realmente foi muito feliz voltar agora de maneira virtual, que aliás eu antecipo, eu acho que será a forma de voltarmos a trabalhar com os alunos esse ano. Eu acho que 2020 vai ser um ano perdido academicamente, principalmente por causa da proibição de aglomerações. Então, me parece que essa forma que nós estamos trabalhando hoje vai ser a forma futura de trabalhar. Aliás, eu acho que os congressos agora vão ser todos em casa, com uma tela de computador, vendo duas pessoas conversarem, porque vai ser um período complexo, o que eu batizei de realidade C, que é aquela que, superando a pandemia no sentido do confinamento, não voltamos à realidade A, que acabou no dia 13 de março. Eu falava ainda hoje com o professor Tartucci e o professor Bunazar, gravando o nosso Tá Fazendo Direito, o nosso podcast, convido todos a ouvirem depois, exatamente sobre contratos em tempos de pandemia. A realidade A, que se encerrou no dia 13 de março, e eu digo 13 de março porque na semana seguinte as faculdades fecharam, ou se não todas, quase todas, era uma realidade extremamente feliz em termos econômicos. O país parecia querer deslanchar, a economia dava sinal de aquecimento, o jogo econômico era melhor para o direito, os contratos viviam uma certa euforia depois da lei da liberdade econômica, que prega no seu texto a mínima intervenção do juiz nos contratos paritários, empresariais e civis, e tudo parecia caminhar para a gente manter o velho princípio pacta sunt servanda, os acordos devem ser cumpridos. Uma realidade rica em dinheiro, que começava a ficar mais rica e que, portanto, os contratos despontavam com a sua força obrigatória e com uma intensidade da força obrigatória, talvez atingindo velocidade de cruzeiro. De repente, vem essa doença da China, e da China atinge a Itália, e da Itália a gente vê aquelas cenas pavorosas daqueles caixões se empilhando na cidade de Bérgamo, e de repente vemos cenas pavorosas nos Estados Unidos, valas comum, e depois vemos também cenas pavorosas na Espanha. O mundo se assusta e decide, no meu sentir com total precisão, que o correto é o confinamento. E daí estamos todos confinados. E estamos todos confinados, e o que acontece então? A economia sofre um baque que ela não assistia, um baque mundial dessa intensidade, não se compara com o que aconteceu nos anos 70 com a crise do petróleo, quando a OPEP resolveu fazer aquele acordo para produzir menos petróleo e subir o barril. Não se compara à Segunda Guerra Mundial, não se compara à gripe espanhola de 16, 18, não se compara à Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, talvez se compare à peste negra, como foi em 1348, já ninguém mais tem memória. O último grande efeito que gerou um abalo nos contratos, o último grande evento, foi a Primeira Guerra Mundial. A França, na Primeira Guerra Mundial, vendo a mudança da situação por um fator imprevisível que é a guerra, ela convoca os tribunais para decidirem uma questão interessantíssima que vale a pena refletir nesse momento para falar da Covid no Brasil, que foi a questão da produção de gás na cidade de Bordeaux. Bordeaux comprava gás de uma empresa particular. Essa empresa particular, com a guerra, tem um aumento no custo do transporte do gás. Aliás, a Primeira Guerra tem muito a ver com carvão. A Alemanha invadir as minas de carvão.
E daí o que acontece? O Conselho de Estado francês tinha que decidir. O Conselho de Estado, só para vocês saberem, é a última instância do Tribunal Administrativo francês. Última instância. Nós não temos justiça administrativa aqui, mas lá eles têm. E o último grau de apelação é o Conselho de Estado. E daí o Conselho de Estado tinha que decidir se permitir ou não aumentar o preço do carvão, o preço do gás distribuído na cidade de Bordeaux. E a decisão do Conselho de Estado foi que sim, que ou se aumentava o preço do gás, ou a prefeitura de Bordeaux pagava à concessionária as despesas acrescidas que ela tinha. Porque o princípio pacta sunt servanda, que era elevado à lei no Código Napoleão, se não me engano, 1138 do Código Napoleão, diz os contratos legalmente formados têm força de lei, está escrito no Código, de repente o contrato legalmente formado tem força de lei, mas a companhia de gás quer descumpri-lo e o Conselho de Estado diz assim, ela pode aumentar o preço ou a Prefeitura de Bordeaux indeniza a companhia pela mudança por um fator imprevisível da base do negócio. O que o julgado faz é trazer à vida a velha cláusula rebus sic stantibus. A cláusula rebus, ela nasce do direito canônico na Idade Média, ela se traduz numa fórmula contractus qui habent tractum successivum. Os contratos em que haja trato sucessivo é dependência de futuro e dependência de fatores futuros, rebus sic stantibus intelliguntur. Devem ser compreendidos, intelliguntur de inteligência, rebus sic stantibus, as coisas assim estando. Basicamente, a cláusula rebus, que volta na França pelo véu da teoria da imprevisão, quer dizer que se mudaram as coisas entre a formação do contrato e a sua execução, o contrato tem que ser relido, o contrato tem que ser revisto. E o Brasil, então, só para terminar, a França, então, assiste em 1918, a decisão do Conselho d'État de 1916, do gás, 1918, e em janeiro, uma lei geral para os contratos mercantis e contratos a prazo, chamada Lei Fayot. A Lei Fayot, basicamente, ela vai dizer que o juiz pode, considerando o desequilíbrio das prestações, rescindir o contrato, que é a resolução, ou revisar o contrato por meio de uma suspensão de seus efeitos. É isso que a Lei Fayot permitiu aos contratos firmados pré-guerra e que sofreram os efeitos depois da guerra. Tanto que ela diz que os contratos que ela abrange são firmados a partir de são firmados anteriormente a 1º de agosto de 14, que a guerra começou 28 de julho de 14. Então ela fez um corte temporal para os contratos nascidos antes da guerra, possibilidade de resolução ou de suspensão de eficácia. Bom, o Brasil acorda, então, com um decreto que prevê a questão de suspensão das atividades em espaços públicos. O decreto de São Paulo, por exemplo, ele é do início de março de 2020 e ele vai, meados de março de 2020, ele vai ao encontro da regra do presidente da República, que prevê a possibilidade de quarentena e isolamento. E daí, as atividades empresariais sofrem um enorme baque, porque, afinal, com o comércio de rua fechado, todos os shows, espetáculos, cinema, onde há aglomeração proibidos, os centros comerciais, os shopping centers fechados, os restaurantes fechados tendo que se amoldar para o delivery, sendo que muitos nunca tiveram delivery. Há uma mudança econômica completa. E, de repente, nós percebemos que acabou a Belle Époque, acabou aquela euforia pré-Primeira Guerra e nós vamos passar por uma depressão econômica sem precedentes. Nesse momento de depressão econômica sem precedentes, os contratantes começam a se agitar e vão buscar o judiciário para tutelar os seus direitos. E, por óbvio, eu até andei lendo artigos produzidos por juristas que têm um peso dizendo força maior, força maior, força maior. E, na verdade, por isso que eu escrevi o artigo chamado Esqueçam a Força Maior, a força maior tem uma incidência muito menor do que aquela que os juristas pretendem. Porque a força maior, ou caso fortuito, ambos contidos no artigo 393 do Código Civil, no seu parágrafo único, são situações que são os fatos necessários cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. E, a partir desse momento, há uma impossibilidade de prestação objetiva. A prestação perece. Ela é impossível de ser cumprida. E, nesse momento, a força maior, ou caso fortuito, que para fins do direito civil as expressões são sinônimas,
só nas relações de consumo que eu precisaria distinguir o fortuito interno do fortuito externo, mas acho que não vem ao caso nesse momento. Depois, se os senhores tiverem perguntas aí, eu sempre vou acompanhando aqui o chat. Se tiver alguma pergunta para vocês, eu vou respondendo no curso da exposição. A força maior, o caso fortuito, produzem dois efeitos. O primeiro é a resolução do contrato. Resolução e as partes voltam ao estado anterior. Apaga o contrato. As partes voltam ao status quo ante. E o segundo efeito é que nessa resolução não há perdas e danos. Não há dano moral, não há dano material a ser pago. Portanto, quando a prestação se torna impossível sem culpa do devedor, eu estou diante do fortuito ou da força maior. Vis maior e casus minor. A força maior tem incidência na pandemia? Tem. Mas muito... A força maior, fazer um trocadilho, tem incidência no meio de pandemia muito menor do que as pessoas querem atribuir. Eu dou um exemplo onde entra a força maior e o presidente Bolsonaro editou uma MP 948, se eu não estou em erro, ou 952, que cuida de shows e apresentações. Se eu estiver diante de um show, aglomeração proibida por decreto, fato do príncipe, o show não ocorrerá. Quem teve culpa? Ninguém. É uma questão de política sanitária para evitar o pico da doença. Bom, o contrato poderá ser cumprido? Não. Desfeito. E se o contrato terá que ser desfeito, ele terá que se extinguir sem culpa das partes. Resolução. Resolução quer dizer o quê? O contratante, Simão, que pagou por 6 meses para ir à Sala São Paulo assistir espetáculos, não terá os espetáculos. A orquestra não pode se reunir nem para treinar, nem para praticar o seu ofício. E, portanto, eu posso desfazer a compra e venda dos ingressos e pedir o reembolso. Posso pedir o dano moral da minha tristeza de não ter assistido aos espetáculos? Não, não posso, porque não há culpa e sem culpa não há perdas e danos. Posso pedir juros de mora? Não, não posso, porque mora não há, porque não há culpa. Agora, vem o presidente Bolsonaro no MP e determina que, preferencialmente, o consumidor tem que ficar com um crédito, esperando aquele futuro show ocorrer. Eu acho curioso porque esse crédito normalmente vai acabar micado. Como é que eu vou ter outro show? Imagine uma banda famosa, acho que o Fígaro estava esperando o Slayer ou Metallica. Essas bandas às vezes demoram 5, 6 anos para voltar para o Brasil, porque elas têm uma agenda de show intensa. Foi o meu caso, eu tinha ingressos para assistir fora do Brasil ópera, o Ciclo do Anel. Ia ser em Chicago. Simplesmente, eles devolveram meu dinheiro, porque afinal não vai ter mais Ciclo do Anel em Chicago. A companhia de ópera tem uma agenda já marcada para 3, 4, 5 anos de antecedência. Então, deixar um crédito em favor do consumidor é uma coisa estranha nesse caso, porque eu queria ver o Slayer, o Metallica, e não ter um crédito para assistir a Daniela Mercury, por mais que alguns possam gostar da Daniela Mercury. A segunda coisa que essa MP fez foi exigir que, no caso de reembolso, o reembolso voltasse dividido em 12 prestações. Reparem, 12 prestações mensais sucessivas. Reparem, como houve a força maior e as partes voltam ao estado anterior, imediatamente, com a força maior, cabe ao fornecedor, nesse caso, devolver o dinheiro do show. À vista, em uma única parcela, atendendo ao artigo 314 do Código Civil, que trata da identidade física da prestação. A MP do presidente Bolsonaro parcela em 12 vezes isso. Mas, Simão, isso não fere a lógica do CDC? Fere a lógica do CDC. Mas fere a lógica do CDC por uma MP, que, se for convertida em lei, será lei ordinária. E a lei ordinária pode suavizar direitos do consumidor. Sim, eu não sou daqueles que acham que só pela Constituição. Não, há restrições a direitos do consumidor que podem surgir por leis ordinárias. O problema todo é que vocês vão me dizer, mas, Simão, no fundo, não é o consumidor que está recebendo o risco da atividade do fornecedor? Sim, a MP acaba transferindo parte do risco ao consumidor, quando parcela em 12 vezes a devolução do valor do ingresso. Reparem, você acha que isso é certo? Olha, uma questão filosófica. Eu acho que é certo. Eu explico por quê. Devolver ao consumidor em 12 vezes com correção monetária é melhor nesse momento pandêmico do que obrigar o fornecedor a devolver todos os ingressos à vista com o risco de quebrar a atividade do fornecedor. Nesse momento, as soluções de meio termo, quando previstas em lei, me agradam. E eu confesso aos senhores que a solução do Bolsonaro
me agrada. Aliás, segunda-feira eu vou fazer uma live com o Procon de São Paulo, no horário da manhã, depois eu vou divulgar no meu Instagram, JF Simão, e eu vou dizer isso, que essas soluções trazidas pela lei me agradam. A lei pode suavizar direitos, porque essa suavização de direitos do consumidor é temporária, é provisória, é para a pandemia, não é para todo o tempo. Então, isso pode. Então, a força maior vai entrar nessas situações em que a prestação se torna impossível. Prestação de fazer pode se tornar impossível com facilidade. Eu tinha uma festa de casamento e contratei um buffet que ia fazer o jantar. Uma banda que ia tocar música. Contratei uma empresa que fazia as flores. Também, no caso das flores, poderia ser uma obrigação de dar, mas como eles vão fazer arranjos, etc., vamos pensar num fazer. Isso vai ser impossível, porque eu não posso reunir pessoas em tempo de pandemia. Há um decreto estadual suspendendo essas atividades. Aliás, vim com alguma preocupação, que parece que em Curitiba o comércio vai voltar agora, em breve. Isso me causa alguma preocupação, porque não sei se é o momento adequado, mas não vou entrar nesse detalhe. Agora vejam vocês. Para essas prestações de fazer, em que o fazer se tornou impossível, só cabe mesmo invocar a força maior e a resolução contratual, o desfazimento do contrato. Paga-se multa? Claro que não. Perde-se uma parte do valor pago? Claro que não. Não se perde nada. As partes voltam ao estado anterior. Agora, o problema todo não está no fazer, está no dar. E sabe por que está no dar? Porque nós temos situações em que a obrigação é de dar dinheiro. Exemplo, locação. Exemplo, prestação de serviços, serviços educacionais. Dar dinheiro. O devedor tem uma obrigação pecuniária, que é pagar o aluguel, que é pagar a mensalidade da escola. E daí ele diz assim, estou desempregado e não posso pagar. Bem, meus amigos, mas estou desempregado e não posso pagar é uma situação, no mínimo, curiosa. E por que ela é, no mínimo, curiosa? Porque o desemprego nunca foi admitido como causa de descumprimento do contrato. Nunca. Ou seja, o devedor é demitido e diz assim, como fui demitido, não tenho dinheiro, não pago aluguel, não pago escola do meu filho. Isso nunca foi admitido. Hoje eu discuti com o Bunazar e com o Tartucci, e o Bunazar e o Tartucci acham que agora, como o desemprego é por causa da pandemia, as pessoas podem invocar o desemprego para revisão contratual. Isso nunca foi possível. O que se admitiu sempre foi a revisão do contrato quando havia mudança da base objetiva, circunstancial do contrato, e não com relação à figura do devedor. Porque senão, meus senhores, se o devedor, Deus me livre e guarde, ficar doente, esqueça a pandemia, ele tem um câncer e ele para de trabalhar, ele invoca o câncer para descumprir os contratos? Não. Daí o Bunazar disse, mas daí não é pandemia, é uma questão pessoal do devedor. Bom, mas o desemprego é pessoal, porque nem todo mundo vai ficar desempregado. Então, nesta hipótese de desemprego, redução de salário, etc., redução de carga horária, de jornada, esse que vos fala não vê a menor possibilidade de o devedor alegar isto para não pagar as suas prestações. O que eu vejo possível é a lei trazer regras que suavizem o dever de pagar as prestações, que é o que tinha pensado o senador Anastasia naquele projeto 1179 de 2020, que eu, Tartucci, Bunazar, junto com o professor Otávio Luiz, o professor Rodrigo Xavier, aí da Federal do Paraná, pensamos em criar um dispositivo que permita, que seria a alocação, vamos dizer assim, um diferimento, um adiamento do pagamento dos aluguéis. Seria o artigo 10º do projeto Anastasia. Só que quando o projeto foi aprovado no Senado, ele foi aprovado sexta-feira passada ou retrasada, já não me lembro, aprovaram o substitutivo da senadora Simone Tebet e tiraram o artigo 10º com essa possibilidade de adiar o pagamento parcial dos aluguéis. Então, nem no projeto Anastasia Tebet tem mais essa regra. É verdade que se abrir o site da Câmara dos Deputados hoje,
tem 7 ou 8 propostas de regras para adiar pagamento de aluguel. Mas isso são projetos de lei. De lege ferenda. De lege lata, situação posta, eu não consigo imaginar a alegação de desemprego ou a alegação de que eu tive jornada reduzida para não cumprir as minhas prestações. Simão, peraí. Então o locatário que fica desempregado tem que sair da casa? Tem que sair da casa. Tem que sair da casa. Mas não dá para a gente salvar o locatário pelo direito civil, não. Só por política pública ou por lei. Lei que permita ele não pagar o aluguel. A criação de uma moratória judicial em locação residencial não cola. E por que não cola? Porque do dia anterior à Covid-19 ao dia posterior, o contrato de locação residencial não sofreu nenhuma mudança de base. A base é a mesma. Aliás, eu estou usando até mais o imóvel do que eu usava antes da Covid, porque eu estou dentro de casa. Então, para as locações residenciais, esse é o objeto do meu artigo que eu comecei ontem e acaba amanhã, e vai ser publicado lá no Migalhas, no Migalhas Contratuais. Eu defendo a tese que não há o que fazer, se não por política pública, o governo pode subsidiar aluguel se quiser, ou por lei que permita ao juiz adiar o pagamento de aluguéis. Senão, haverá mora, haverá culpa e haverá despejos por falta de pagamento. E para as locações comerciais, Simão? Bom, aí temos 2 tipos de locação comercial. As que se mantiveram abertas, aliás, talvez 3. As que se mantiveram abertas, as que estão fechadas e as que se converteram em delivery. Vamos separar os 3 tipos. As que se mantiveram abertas, como farmácias, supermercado, não tem que alegar Covid, para reduzir ou para mexer no aluguel. Porque, afinal, a sua atividade, se não está igual, melhorou, já que as pessoas andam comendo mais porque estão em casa. Aqueles que transformaram a sua atividade em delivery têm que ver o impacto para o contrato de locação base. Vamos dizer o seguinte, senhores. Eu, com a loja aberta, tinha um faturamento de R$20 mil. Eu, com delivery, tenho 10. Eu tive um desequilíbrio contratual, porque a locação era com uma base negocial fática, faturamento de 20, e, de repente, a base mudou para 10 por um fato imprevisível, que é a pandemia. Nessas hipóteses, eu posso pedir uma revisão do contrato. Mas, Simão, não se tornou impossível pagar aluguel em razão da Covid, já que você só tem delivery agora? Não. E esse é o grande erro, e por isso que eu provoquei no artigo citado pelo Arthur no início da conversa, a frase, esqueçam a força maior e pensem na base do negócio. Eu quero dizer uma coisa como professor de direito civil, que eu não posso me furtar nesse momento. A prestação de dar dinheiro pelo locatário ao locador, de dar dinheiro pelo empregador ao empregado, de dar dinheiro pelo devedor ao credor, ela não se torna impossível porque fechou o supermercado, fechou a loja, ou porque a loja que tinha entregas presenciais de comida, servia comida presencialmente, agora o faz por delivery. Não. Dar dinheiro é uma prestação que não se impossibilita quando fecha a loja. Por uma questão muito simples. Dar dinheiro é dar um bem fungível. E o dinheiro não perece. Dinheiro não perece. E é por isso, senhores, que quando a loja fornecia presencialmente e agora ela só faz por delivery, ou quando o restaurante faz a mesma coisa, ou quando o shopping center fecha, não há hipótese de se invocar a força maior. A prestação de dar dinheiro é possível e exequível. E, portanto, eu tenho que ler a mudança de base do contrato quando fecha o shopping ou quando fecha o restaurante para receber as pessoas ou quando fecha a loja de rua pela questão da pandemia, sob a ótica de mudança de base do negócio e não de impossibilidade por força maior. O que isso quer dizer, Simão? Se o shopping está fechado, o lojista não tem a posse da loja. Ora, meus caros, isso é um erro primário para o direito civil. O lojista tem a posse porque tudo que está lá dentro é dele. O lojista tem a posse porque o shopping center, o empreendedor, não pode abrir a porta e ocupar aquele espaço para guardar material de limpeza. O
lojista tem a posse porque no dia seguinte, ao fim do decreto que suspende as atividades, ele pega a chave da sua loja e entra. Ele não precisa entrar com uma reintegração de posse contra o shopping. Portanto, ele tem a posse, mas está privado do uso. É por isso que não há impossibilidade de prestação pelo lojista, porque ele pode dar dinheiro, sim, e remunerar a posse. Senhores, é impressionante o susto que eu tomei. Hoje o professor Tartucci dizia isso na no nosso TFD, está fazendo direito, que vai aí para o público semana que vem. Como o empresariado brasileiro se revelou ineficaz, porque a Covid e o fechamento vai alcançar um mês, ou alcançou esses dias um mês. E nesse primeiro mês já está todo mundo quebrando. Será que está todo mundo quebrando? Será que efetivamente as pessoas não estão usando do processo de pandemia para descumprir suas prestações ou para tentar de maneira abusiva levar alguma vantagem? Artigo 187, abuso do direito. E vou mais longe. Como é que eu faço, Simão, então, se eu tenho uma loja fechada no shopping center ou um restaurante alugado, fechado no centro? Primeiro que eu tenho o dever de implantar o sistema de delivery. Eu explico por quê. É o velho dever de mitigar os prejuízos da boa-fé objetiva. Então, eu não posso fechar a porta, falar, locador, não pago nada porque eu não tenho mais serviço. Eu tenho o dever de mitigar os prejuízos. E hoje o sistema de delivery está muito, muito avançado no Brasil e funcionando muito bem. Agora, e o shopping center que eu não posso fazer nada, nem delivery? Eventualmente, eu não sei se eu não posso ter delivery, eu não sei se os lojistas não podem entrar lá, tirar mercadoria e mandar mercadoria, eu não sei quais são as regras específicas e estou estudando os contratos de shopping center para acabar esse meu artigo sobre locação, mas de qualquer maneira, a loja está fechada. O que eu posso fazer? Bom, eu invoco a mudança da base do negócio, como já fizeram os ingleses nos Coronation Cases de 1902 na Inglaterra, quando morreu a Rainha Vitória e ia ter o enterro do rei Eduardo VII. Isso está lá no meu artigo. Eu não vou desenvolver, vocês depois deem uma lida nisso. Quem não achar, põe aí, @JFSimão no Instagram e eu mando para vocês pelo Instagram. Mas quando morreu a rainha e houve o problema dos Coronation Cases do Eduardo VII, o Estado, o Poder Judiciário britânico disse, se mudaram as circunstâncias, você pode resolver a obrigação. Então as lojas podem resolver o contrato. Dizer, olha, shopping, estou indo embora. Vai ter multa, Simão? Claro que não. Força maior, pandemia, não vai ter multa nenhuma. Eu posso ir embora sem pagar a multa. E, Simão, e o fundo de comércio que eu tinha? Perdeu. Porque é um jogo de perde-perde. A força maior aniquilou com alguns ramos do negócio. A pandemia aniquilou com alguns ramos de atividade. Há uma grande dúvida, meus amigos, nas imobiliárias. Mas a imobiliária vive de administrar aluguel. E agora os aluguéis estão sendo adiados, estão sendo reduzidos. As imobiliárias vão falir. Talvez um efeito da Covid-19 é que o ramo das imobiliárias para locação não sobreviva. Mas como é que a gente faz? Nada. Porque essa pergunta, como é que a gente faz, era num tempo de abundância financeira. Era a realidade de 13 de março, A, como eu chamei, e não a realidade B atual. Então nós vamos ter imobiliárias quebrando, se não vamos. E o que o juiz faz? Nada. Elas viviam de administrar um aluguel que não vai ser pago, ou que vai ser reduzido. Aliás, no mercado locatício, os locatários e locadores estão tendo um grande sucesso na negociação. Um grande sucesso. Uma das formas mais normais de debate que está ocorrendo agora é permitir ao locatário que não pague o aluguel por 3 meses no tempo da pandemia, combinado com o locador. E o locador usa calção de 3 aluguéis para abater esses aluguéis. E depois volta a pagar depois de 3 meses. Então, está havendo muitas negociações para flexibilizar a locação. Mas então, Simão, quer dizer, o locatário pode ir embora? Pode. E sem multa, sem juros. Simplesmente rebus sic stantibus. As coisas mudaram. E se o locatário quiser continuar? Pode pedir a revisão contratual? Pode. Os locadores têm sido sensíveis. O mercado locatício é muito maduro. Tem havido grande sensibilidade. Lá no escritório, o Bunazar lembrava que outro dia um cliente nosso tem uma escola de italiano, pagando 20 mil reais por mês de aluguel. Simplesmente ele foi e conversou com o locador disse assim, por 3 meses você não paga nada. Estou te perdoando, perdão da dívida. Por quê? Porque você é um ótimo
locatário, a crise vai passar e eu não quero perdê-lo. Então, os combinados estão existindo de várias maneiras. Mas se de tudo, o locador quiser o aluguel integral e o locatário não quiser pagar nada, estamos em dois extremos. Bom, estamos em dois extremos. O locatário pode pedir uma revisão contratual. Aliás, Curitiba teve a decisão do Dr. Friedman, da Fazenda Pública. Era uma empresa que tinha uma lojinha dentro do aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, e ela pediu para parar de pagar o aluguel para a Infraero, e o Dr. Friedman, essa semana, suspendeu o contrato de locação e disse que ela não paga até passar a pandemia. E quais critérios a gente usa para revisar esse contrato de aluguel, de locação ou qualquer outro? Eu criei 4 critérios nesse meu artigo, sugerindo aos juízes a aplicação desses 4 critérios. Primeiro critério, o critério da análise do impacto econômico para as partes. Ou seja, se eu considerar que o locatário é um sujeito riquíssimo e a locadora é uma velhinha humilde que vive daquele aluguel, para ela o aluguel faz mais falta do que o locatário rico pagar. Então, nós vamos analisar o impacto econômico do adiamento do pagamento para aquelas partes. 2, quais são os percentuais daquele contrato que são lucro puro e esses percentuais serem reduzidos no preço, para que nesse momento de pandemia eu abra a mão do lucro presente para ter esse lucro pago ex futuro, ex post. Terceiro critério, que o juiz analise o setor que está trabalhando e o seu poder de recuperação. Por que eu digo isso? Porque a crise de 2014, por exemplo, no setor elétrico, quando houve aquela situação de crise no final do governo Dilma, o setor elétrico está completamente mapeado para o momento de crise. Então, outro dia o Felipe, um amigo que trabalha na área de energia elétrica, dizia, mas Simão, por exemplo, as distribuidoras estão comprando uma energia das geradoras que não vão vender. Porque como a atividade econômica caiu, tem energia sobrando no mercado. Só que assim que acabar esse confinamento, essa quarentena, eu tenho certeza que a energia vai voltar a ser necessária. Ué, então as empresas distribuidoras pagam X% do preço às geradoras e no futuro, quando houver aquele reaquecimento, elas vão abatendo aqueles créditos. Elas pagam alguma coisa para as geradoras terem caixa, elas não pagam alguma coisa para elas não quebrarem e a gente reequilibra o contrato a médio prazo. Não se esqueçam que as soluções que eu estou dando são todas temporárias, para uma época pandêmica em que o direito tem que entender que a situação é de exceção, não é de regra. Tanto que eu tenho lido as decisões dizem, normalmente, até acabar o confinamento, até acabar a reclusão, ou até cessar os efeitos da pandemia. Essa fica um pouco mais em aberto. Muitas estão adotando como data dessa decisão temporária de, por exemplo, reduzir o aluguel agora para jogá-lo mais para frente, a data de 30 de outubro, porque 30 de outubro é a data que o projeto Anastasia, esse projeto que está agora na Câmara dos Deputados, traz de, vamos dizer, volta da normalidade, de cessação do estado de exceção. E, portanto, algumas pessoas dizem assim, o locatário pagará 50% do aluguel até 30 de outubro, depois pagará o aluguel integral, e assim por diante. O que se percebe é que nós temos agora decisões que estão, ignorando a pandemia e dizendo pacta sunt servanda, não me parecem de todo acertadas, sem uma análise minuciosa daquele contrato. Nós temos um segundo tipo de situação, que é o outro extremo, em que se diz assim, eu não pago nada, é uma suspensão completa, o que também não me agrada, que aliás esse era meu quarto critério, aplicar uma moratória geral e irrestrita é muito complicado em termos econômicos, é antijurídico, porque não há previsão legal para essa moratória geral, e não é interessante para o conceito de revisão do contrato. Portanto, essa decisão extrema de suspender completamente pagamentos
não me parece adequada. Aliás, em São Paulo houve uma para suspender recolhimento de tributo e o tribunal cassou. E a terceira linha, que não é a primeira, paga tudo, pacta sunt servanda, que não é a segunda, não paga nada, rebus sic stantibus, é uma análise de valores contratuais e diferimento parcial de pagamentos. O professor Tartucci, por exemplo, gosta da ideia de diferir, jogar para o futuro 30%, por conta da ideia do artigo 916 do Código de Processo Civil, 916, que permite que o devedor deposite 30% e parcele o resto. Aliás, não sei se a ideia dele é pagar 30% e parcelar 70%, acho que deve ser isso, pagar 30% e parcelar 70%. O professor Bunazar acha que é mais justo dividir meio a meio os riscos, paga metade à vista e parcela outra metade. E assim, nós manteríamos os contratos. E por que é bom mantermos os contratos? Por que não é bom o equívoco conceitual de se invocar a força maior e destruir todos os contratos? Porque os contratos têm um valor em si. E quando eu digo que os contratos têm um valor em si, não é porque eu gosto do contrato como figura, que o Simão tem fetiche pela figura contratual. É porque eu aprendi com o professor Antônio Junqueira de Azevedo que quando se valoriza o contrato, não é a figura etérea, a compra e venda, a alocação, mas é a compra e venda da Maria com o Pedro, é a alocação da Antônia com a Joana. É, portanto, um contrato dotado de interesse, porque as pessoas contratam para ter a prestação. Ninguém contrata por ânimos jocandi. Então, destruir o contrato é o pior caminho. A manutenção do contrato deve ser buscada pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos. O que se percebe nesse momento, meus amigos, eu vou me encaminhando para o final e depois vou responder as perguntas uma a uma, se eu conseguir, é que há uma sensibilidade social, sim, de renegociação dos contratos. Percebe-se, tirando um setor ou outro, como a educação infantil, que as escolas tomaram uma posição assim, não baixamos, não damos desconto, não fazemos nada, nós somos ótimos, vocês que se virem, que não é o caminho mais adequado, porque elas não estão prestando serviço, elas estão jogando na ideia de que o consumidor é refém delas, porque se o consumidor quiser sair fora da escola, como elas são escolas de renome, no dia seguinte outros consumidores irão até elas. Mas tirando o setor de educação, os demais setores têm tido flexibilidade negocial para tentar manter o contrato minimamente equilibrado. Não interessa à sociedade brasileira uma explosão de denúncias, resoluções e resilições contratuais. Porque essa explosão de extinção do contrato é uma implosão econômica e social. Porque, meus amigos e minhas amigas, a pandemia vai passar, o isolamento vai acabar, a volta às atividades, principalmente as coletivas, como aulas, shows, vai ser paulatina, mas eu tenho certeza que a hora que eu sair na rua e puder voltar ao meu escritório, eu quero voltar a almoçar no restaurante que tem lá embaixo. E se ele tiver quebrado, eu não tenho restaurante. E se todos os restaurantes estiverem quebrados, eu não tenho como almoçar. E se um tiver sobrado, ele vai cobrar muito mais caro, porque é a lei da oferta e da procura. Todas as pessoas estarão naquele único restaurante. Portanto, a ideia de resilir o contrato, de resolver o contrato, não me parece a melhor nesse momento. Nesse momento, a ideia é negociar. E para concluir, eu não vejo como vê meu amigo e colega e coautor do Código Civil Comentado, aliás, vou fazer até propaganda do Código Civil Comentado, aproveitar e mostrá-lo para vocês. Eu não vejo como quer o meu coautor e amigo, o professor Anderson Schreiber, vou mostrar o código aqui para vocês, ó, fazer o jabá do código, ó, Código Civil Comentado. Eu, o Anderson, o Marco Aurélio e o Mário e o Tartucci. Eu não vejo, como vê o Anderson, a existência de um dever de renegociar, que teria por base a boa-fé objetiva. Eu não vejo esse dever, mesmo porque, se for um dever e for descumprido, não haverá nenhuma consequência, então isso também não é dever. O que eu vejo é que os juízes decidirão com melhores olhos quando a parte tiver tentado negociar e não conseguir. Ou seja, a negociação é um ato de inteligência, porque no momento que isso for judicializado ou for levado a um tribunal arbitral,
eu, por exemplo, for árbitro, pode acontecer, eu vou olhar com melhores olhos a parte que tentou negociar do que aquela que não tentou. Mas dizer que há um dever de renegociação, eu não tenho essa concordância com essa teoria. Pergunta o Gabriel Fruet. Nesse sentido de mitigar os prejuízos, qual o sentido em relação à prática de fundos imobiliários que controlam shopping center em diminuir o repasse dos lucros em forma de proventos aos acionistas com aval da CVM? Me parece, Gustavo, que a questão é clara. Se eu estou recebendo menos dos meus lojistas, a minha operação comercial está deficitária, se não totalmente deficitária, e eu repasso menos aos acionistas porque eu tenho menos e eu tenho que continuar com a zeladoria, com a segurança, com a limpeza e com a manutenção. Porque não pensem os senhores que com um shopping fechado, eu não tenho que ter manutenção, eu não tenho que ter segurança, eu não tenho que ter zeladoria. Portanto, me parece que é essa a lógica. Repassar menos para que o contrato tenha maior equilíbrio econômico e a operação como um todo. Professor, tem shoppings que não tem como operar. Havendo comerciantes que não conseguem operar sequer com delivery. É verdade. O Samuel Zata. O locatário precisa assumir o risco tão somente pelo fato de que ele continua exercendo a posse do imóvel? Juntamente a isso, o senhor acha que tem sentido a tese de exceção do contrato não cumprido por parte do locador, por não estar disponibilizando a posse total? Em razão disso, o locatário estaria desinibido do dever de pagar aluguel? Eu desliguei meu vídeo. Desculpem que eu desliguei meu vídeo e já abri de novo. Samuel, é exatamente o que eu não aceito. A posse continua com o lojista. O lojista não está desapossado. Deixa eu dizer uma coisa para você. A loja tem os seus pertences, tem o seu maquinário, tem o seu estoque. Ele tem a posse. Não há exceção do contrato não cumprido. Agora, a sua pergunta era de uma beleza, porque você diz assim para mim, Samuel, mas tem lojas que não tem como funcionar. É verdade. E aí, Samuel, eu vou te dar uma notícia péssima. A realidade A da euforia econômica, leia Pascal Bruckner, Euforia Perpétua, um livro de filosofia, aquela alegria da Belle Époque, aquela ideia do homem imortal, do Harari, do Homo Deus, que o século XXI debelou a guerra, a peste e a fome, então agora era a busca da felicidade desenfreada, aquela vida hedonista de aproveitar, ela acabou. Acabou, nós estamos presos em casa, nós estamos com medo da morte, a gente não sabe se vão morrer pessoas queridas ou não, a gente não sabe se hoje, com a demissão do Mandetta, o que vai acontecer segunda-feira com o país. A gente sabe de uma coisa, Samuel, que muitos negócios vão quebrar. E eu tenho que te dar uma outra notícia que é péssima, Samuel. O direito não resolve isso. Quem resolve é a economia. Com as empresas sem produção, o direito vai olhar e falar assim, quebrem, tem lá recuperação judicial e depois quebra, falência. Por quê? Porque o direito não vai resolver a falência de certos ramos de negócios. Então, eu te dou toda a razão, a sua observação aqui da pergunta, quando diz que tem certos negócios que vão quebrar. Vão quebrar mesmo. E as imobiliárias que garantem o pagamento do aluguel? Elas recebem um percentual a mais para essa garantia. Eu acho, Silvestre, que elas podem alegar força maior aí para parar de garantir esses aluguéis, dizendo que isso foi uma área extraordinária, a pandemia está fora do risco do contrato. Quando ela contratou esse aluguel garantido, ela garantia numa normalidade de adimplência de 93% a 94%. Hoje, na adimplência, pode chegar a 30%, 40%. Portanto, meu amigo, as imobiliárias podem alegar força maior e resolver esse contrato, sim, para não pagar mais esse aluguel garantido. Escolas de cursos diversos, cursos de cabeleireiro, na medida do possível, passaram a implantar aulas online. Muito boa pergunta. E pretendem ministrar a parte prática posteriormente. Justifica a manutenção da cobrança do valor integral da parcela, tendo em vista que parte da prestação foi diferida? Veja, a sua pergunta é tão linda. É um debate que eu tenho tido com o Bunazar por causa dos cursos de direito, né? Eu tenho dado aulas à distância no Google Meet. Hoje eu dei aula de manhã. Os alunos assistem, os alunos perguntam. No meu caso, universidade pública, USP, então não tem que se falar em pagamento. Mas se isso estivesse ocorrendo numa privada, eu posso ter um
desconto de mensalidade, me parece que se a aula é dada ao vivo, com os alunos perguntando pela tecnologia, eu troquei 6 por meia dúzia. É muito pequena a diferença. Me parece, aí não, eu tenho certeza, que o aluno pode resolver a obrigação. Falar, aula presencial eu queria, tele não. Por quê? Porque eu não tenho computador, porque eu durmo à noite, quero desfazer o contrato sem multa, porque foi a pandemia que gerou. Mas pedir um abatimento do preço nessas aulas telepresenciais me parece oportunismo. Agora, o cabeleireiro, o curso para cabeleireiro, nessa hipótese, se uma parte do curso foi diferido de futuro, me parece correto também diferir uma parte do pagamento para futuro. Ou seja, se eu reduzir as prestações, eu que ofereço o serviço, deve-se também pensar no preço ser diferido. Vamos ver mais uma pergunta. O que acontece no caso de locação comercial de atividades não essenciais e fora de shopping? Não essenciais e fora de shopping. Em especial nos casos de grandes lojas de varejo, que tiveram seus faturamentos substancialmente impactados, mas não foram fechadas. Bom, nessa hipótese, a loja está aberta, alega a mudança da base objetiva do negócio pelo confinamento e renegocia seu aluguel. A loja aberta teve um faturamento que caiu de 20 para 5. Eu quero dar um dado objetivo para vocês. Tem um grande empresário da área de calçados e um amigo meu é advogado dessa loja, dessa grande cadeia de sapatos. Eles vendiam 15 mil pares de sapato por fim de semana. 15 mil pares. No primeiro fim de semana da pandemia, a loja, a rede, vendeu 4. 4 mil, Simão, não, 4 pares de sapato. 8 sapatos, tá? É o caso clássico da renegociação, da revisão contratual. Primeiro tentada voluntariamente e, se não, levada a juízo para que o juiz reequilibre o contrato pela perda e redução drástica do faturamento. Leonardo Rivas. Professor Simão, como vai? Tudo bem, Leonardo? Trabalhando mais do que eu gostaria, porque a pandemia não me deu sossego. Primeiro para a gente escrever e depois para a gente dar aula. E quanto à judicialização para manter contratos? O locador que pretende denunciar a locação para obter o imóvel. No cenário da pandemia, você acha possível que o locatário procure justiça para manter o contrato? Então, meu amigo, é o seguinte, se o locatário procurou a justiça, conseguiu uma revisão contratual e estiver pagando o aluguel, ele não vai buscar justiça para manter o contrato. Se o locatário não estiver pagando e estiver inadimplente, o locador vai ter a retomada do imóvel por despejo, por denúncia cheia. Então, o que o locatário tem que fazer é se antecipar e conseguir um aluguel pagável em juízo. Porque se ele não paga, ele vai ser despejado por falta de pagamento. E não adianta alegar pandemia, eu não posso pagar. Bom, mas você pediu a revisão? Não. Então o aluguel está rígido. O valor do aluguel está rígido. Portanto, ele cai fora. E daí sim, hein? Se ele não conseguiu a revisão do aluguel, vai pagar multa, vai pagar juros pela denúncia cheia. Professor, os requisitos da tese do senhor guardam relação com os requisitos da teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva? Diz William Kobe. Qual seria a principal diferença? Deixa eu explicar uma coisa para o William e para todos que nos ouvem. O adágio, dizem alguns que é romano, outros que é medieval, pacta sunt servanda. Vou dar uma coisa bem técnica agora. Significa que os contratos devem ser cumpridos. Esse princípio, ele é suavizado pela cláusula rebus sic stantibus. Nos contratos em que haja trato sucessivo e dependência de futuro, rebus sic stantibus intelliguntur. Devem ser compreendidos, entendidos, estando assim as coisas. Rebus, coisas, sic, assim, stantibus é do verbo stare, que é estando. Os canonistas criaram a cláusula rebus para suavizar o princípio da obrigatoriedade. Quem descumpre contrato é pecador, mas quem descumpre contrato por causa da mudança de base das coisas não é pecador. Por isso que os canonistas criaram a cláusula rebus. A teoria da cláusula rebus, estando assim as coisas. Muito bem. Chegamos no século XIX. Há uma retomada das fontes romanas. E daí os romanos começam a ler, os europeus começam a ler as fontes romanas e criar teorias. Então tem a teoria da pressuposição,
a teoria da imprevisão, a teoria da normalização excessiva, a teoria da base subjetiva do negócio e a teoria da base objetiva do negócio. A teoria que eu trago é da base objetiva do negócio. É de Ertmann. O-E-R-T-A-T-M-A-N-N. Ertmann. A teoria da base objetiva, ela é, portanto, decorrência da teoria da cláusula rebus. Só que a cláusula rebus exige, a teoria da imprevisão exige que o motivo de desequilíbrio seja imprevisível. Por isso, meus amigos, quando vocês, como advogados, entrarem com ações de revisão contratual, vocês vão invocar o artigo 317 do Código Civil. O artigo 317, ele é uma luva na mão dos senhores para fazerem a revisão contratual. Porque ele vai dizer, com todas as letras, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, o contrato nasceu equilibrado, sinalagma genético respeitado. O equilíbrio contratual inicial está respeitado. Não é o que ocorre com a lesão ou com o estado de perigo, que o contrato já nasce desequilibrado. Não. O sinalagma genético está em ordem. Por um motivo imprevisível, a pandemia, posterior à formação, sim, o contrato vinha sendo cumprido, porque os contratos firmados após pandemia, nessa nova realidade que é a B, não podem ser revistos pela pandemia, porque já nasceram no momento pandêmico. Mas os contratos da realidade A podem ser revistos. E podem ser revistos porque as prestações desequilibraram. E o sinalagma funcional foi atingido. E daí conclui o artigo 317. Poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure o quanto possível o valor real da prestação. Ou seja, o reequilíbrio do sinalagma funcional decorre do artigo 317. O 317 exige, meu caro amigo que fez a pergunta, já esqueci o nome dele, deixa eu olhar aqui para não ser indelicado. Meu caro William, o 317 exige motivos imprevisíveis. Portanto, ele é a rebus sextantibus trazida para o momento atual com essa cara de teoria da imprevisão. Mas podia ser simplesmente uma mudança de base do negócio. Talvez eu conte para vocês rápido uma história de mudança de base, que não tem nada a ver com imprevisão ou previsão. Houve uma contratação para que um certo carpinteiro restaurasse a porta da Catedral de Colônia, Köln, na Alemanha. Isso antes da Segunda Guerra Mundial. Veio a Segunda Guerra e Colônia foi... Aliás, errei a cidade, desculpem. Da Catedral de Dresden, não Colônia. Dresden era uma capital cultural europeia. Era uma cidade que acreditava que, aliás, nunca ia ser bombardeada, porque era um centro cultural alemão importante. Se quiserem, vejam aquele Segunda Guerra Mundial em cores do Netflix, e ele conta porque achavam que Dresden nunca ia ser bombardeada. Bom, os ingleses resolvem dar o troco da Blitzkrieg e descem o cacete em Dresden. E destroem Dresden. Dresden fica pó. E, aliás, há um debate muito sério do custo político que Churchill teve de arcar com a destruição de Dresden. Mas, enfim, Dresden quase some do mapa. E aquele carpinteiro, marceneiro, que ia restaurar a porta da catedral, ele chega para a igreja e diz assim, vim restaurar a porta da catedral. Mas como assim? A catedral tinha ruído praticamente inteira e sobrou a porta. Então, restaurar a porta não era impossível. Mas restaurar a porta de uma catedral destruída é uma coisa ridícula, porque não faz menor sentido restaurar uma porta de uma catedral destruída. Mudou a base do negócio. Eu preciso invocar a força maior, a guerra, o imprevisto? Não. Mudou a base do negócio. Faz sentido restaurar-se porta de catedral, não de catedral destruída. O negócio tem que ser resolvido. O CDC, no seu artigo 6º, quando permite a revisão pelo consumidor, ele adota a teoria da base objetiva. Independe do motivo que gerou o desequilíbrio contratual. Foi o que ocorreu naqueles financiamentos de leasing em dólar em 99, quando o real sofreu aquele tombo, porque o Fernando Henrique Cardoso mudou a sua política cambial. O STJ mandou dividir meio a meio o prejuízo da desvalorização cambial. E a desvalorização cambial foi tida aí como fator de reajuste. Mas é previsível ou imprevisível? Para o CDC,
irrelevante. Para o Código Civil, exige-se um fator imprevisível. Bem, meus amigos, era isso que eu tinha para dizer. Falamos 1 hora. Acho que mais de 1 hora também cansa os senhores. Vejo que todas as respostas foram respondidas. Então, eu devolvo a palavra ao Arthur, que está moderando a nossa sessão. Beleza, então, professor, ainda num clima descomplicado e bem proveitoso, exatamente como foi a palestra, eu gostaria de agradecer ao professor pela exposição brilhante e também aproveito esse momento para recomendar aos meus colegas a leitura do professor do artigo do professor Simão, que é realmente impecável. Se o professor me permitir, eu posso disponibilizar no grupo do centro acadêmico depois, ou eventualmente mando no... Deixa eles irem até o meu Instagram, se eu ganho mais seguidores. Senão você dá tudo de graça, ninguém vai lá no Instagram. É verdade, professor, é uma troca justa. Então, pessoal, por favor, todo mundo que puder, siga o professor Simão. Com certeza o conteúdo lá vai ser de primeira qualidade. E a gente já aproveita também o Instagram para poder se informar um pouco melhor, né? Como o conteúdo foi muito denso, eu imagino que todo mundo que está nos assistindo fez várias anotações, eu queria só deixar 2 recados em nome do Centro Acadêmico, pessoal. O primeiro é o nosso grupo de conversação, que a gente tem em vários idiomas, e eventualmente os alunos que se sentirem acolhidos por esse projeto são extremamente bem-vindos. E, em segundo lugar, mas com a mesma relevância, talvez até uma relevância um pouco maior no longo prazo, seria convidar os alunos a conduzirem e produzirem os seus próprios artigos para enviar à nossa revista acadêmica, né, a Novatio Legis, que está conduzindo. Então, eu tenho certeza que com a palestra do professor Simão, várias ideias para produções acadêmicas independentes surgiram para que possam ser enviadas para apreciação. Então... Eu posso só acabar, antes de fazer o encerramento, dizendo o seguinte: agradeço demais as gentis mensagens de parabéns, etc. Muito, muito obrigado. Mas eu só queria fazer uma nota antes de você fazer o encerramento final, que é a seguinte: eu, José Fernando Simão, acho que a realidade B que nós estamos vivendo tem muita coisa ruim. O afastamento das pessoas que a gente gosta, isso é altamente crucificante, é altamente doloroso. E eu disse para alguns amigos que estavam muito em baixa, muito tristes, que quando a gente se depara diante do... Aliás, quem estiver no meu Instagram vai ver que eu falei do capítulo de negativas, do Brás Cubas. Esse meu último capítulo é somente de negativas. Mas quem tiver no momento de pandemia percebendo a riqueza desse momento, é a hora de reflexão, é a hora de produção. Por isso que a sugestão do Arthur é muito bem-vinda. Que vocês aproveitem a pandemia para ler mais, escrever mais e produzir mais. Porque se é verdade que nem tudo são flores e que as flores parecem muito remotas, mas nós temos uma ótima oportunidade criativa de produzir bons trabalhos jurídicos. Portanto, eu vivamente oriento a seguirem a sugestão que foi feita para vocês. Era só isso da minha parte. Professor, mais uma vez, muito obrigado tanto pela exposição e por complementar esse aviso. Com certeza foram palavras de peso que vão estimular os nossos alunos a produzirem conteúdo de maior qualidade e com mais garra. E é exatamente isso que a nossa universidade precisa. Então, o papel do nosso centro acadêmico é justamente fomentar as discussões nesse sentido e também dar as ferramentas necessárias para que os nossos alunos consigam sempre alcançar voos cada vez mais altos. Então, com isso, eu gostaria de encerrar o nosso evento, mais uma vez agradecendo a pessoa do professor José Fernando Simão e também a todos que assistiram à nossa apresentação e eventualmente contribuíram ou fizeram anotações. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.